Graça e paz, amados. Que Deus seja conosco, que Deus seja conosco nessa manhã maravilhosa, manhã de domingo, né? Manhã que estamos assim mais uma vez aprendendo, né, um pouquinho mais a palavra do Senhor, aprendendo um pouquinho mais do que o Senhor Jesus tem para nós, né? Tem para os nossos corações. E que nessa manhã essa palavra venha ao teu coração, que nessa manhã esse pequeno estudo que teremos agora, que possa assim abrir os nossos horizontes, que possa abrir o teu coração e ensinar, né, um pouquinho mais a nós, em nome de Jesus. Quero assim desejar um domingo maravilhoso, né, um domingo abençoado para cada um, em nome de Jesus. Amém? Vamos assim estar iniciando, vamos fazer uma oração para que o Senhor Jesus venha iluminar as nossas mentes, venha assim fazer de nós pessoas totalmente ensináveis, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Pai, por essa manhã maravilhosa. Te agradecemos, Senhor, por esse estudo, Senhor, que está assim para vir, ó Pai, em nome de Jesus. Que a tua graça e a tua unção, ó Pai, seja sobre nós, para a honra e glória do teu nome. E que possamos, Senhor, ser cheios de ti, em um nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa manhã eu gostaria de trazer para vocês, né, algo da parte do Senhor, algo maravilhoso, que a palavra de Deus é maravilhosa, verdade é essa, né? Nenhum de nós da escola bíblica dominical ou até mesmo bispo, né, pessoa com um vasto conhecimento, mas nós não podemos dizer que somos maravilhosos, né? Maravilhosa é a palavra do Senhor Jesus. Amém? Que nós possamos estar assim aprendendo um pouco mais. E vamos estar assim meditando nessa manhã no livro de Mateus, capítulo 6, e nós vamos estar assim lendo do versículo 5 em diante, até o 15. Né? Nós vamos estar falando sobre a oração do Pai Nosso. Né? Vamos estar aprendendo um pouquinho sobre a oração do Pai Nosso, do que nós podemos tirar para nossas vidas, né? Essa oração, essa orientação maravilhosa que o Senhor Jesus deixou para nós. Amém? Então, assim, para que nós possamos entender, essa oração, né, foi uma passagem, essa passagem, né, do capítulo 6, ali no versículo 5 e 15, Jesus ali estava ensinando, Jesus estava focando mais nos 12, né, nos seus discípulos, mas havia pessoas ali, sempre tinha pessoas buscando a Deus, indo atrás de Jesus por ensinamentos, e ali ele começa a falar, né, explicar para que nós não entremos assim por um caminho errado, né, para que nós possamos ter uma orientação na nossa oração, né, na nossa vida com Deus. Amém? E aí ele começa a falar aqui no versículo 5. E assim, eu queria antes fazer uma introdução da nossa aula, né? Algo que o Senhor Jesus colocou em nosso coração, né? Na verdade, há um destaque nessa oração, né? O Senhor Jesus ele nos dá alguns conselhos para que nós não venhamos a fazer como pessoas que eram hipócritas e eram pessoas que não seguiam a orientação ou queriam se aparecer, né? Ou assim se tornar uma vã repetição. E aí nós conseguimos ver duas orientações iniciais de Jesus sobre esse assunto, e depois nós conseguimos entender que dentro dessa oração do Pai Nosso, né, existe dois momentos. O primeiro momento, né, é um momento focado para Deus, um momento focado para o Senhor, para a glória de Deus, né? E um segundo momento que é para nós mesmos, né? O momento que nós pedimos, o momento que nós estamos assim se entregando ao Senhor e falando: papai, me ajuda, né? Eu necessito de ti. Amém, queridos? Então vamos assim estar iniciando, né, essa aula como o que o Senhor Jesus está assim iniciando, né, nesse ensinamento dele. Amém? No capítulo 6, versículo Mateus 6, 5, né, ele inicia como: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar de pé nas sinagogas
e nos cantos das praças, para serem vistos com os homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Então aqui o Senhor Jesus já está iniciando aqui essa orientação e dizendo, olha, não sejais hipócritas, não tente se aparecer, não tenta ser melhor do que os outros ou usar palavras, né, maravilhosas e ser algo que você não é. Na verdade, essa palavra hipócrita, né, era usada antigamente para pessoal de teatro, né? Tá aí o pastor Ivan aí que pode nos ajudar nisso aí. Lá no início, né, essa palavra era usada para o pessoal de teatro, aquelas máscarazinhas, né, que tem o sorriso, o espanto, o triste. Então, assim, eram pessoas que se escondiam atrás das máscaras, né? Pessoas que tinham essa situação de querer transmitir o que não é, né? O que eles realmente não são, infelizmente. Então o Senhor Jesus ele já inicia falando, olha, se alerta, não fica querendo ser como aqueles que usam a oração para se, né, vangloriar. Então, assim, o Senhor já está iniciando isso dessa forma, amados, para que nós possamos entender essa questão de orarmos de uma forma sensata, né? Uma forma que realmente temos intimidade com Deus. Então, assim, e ele ainda conclui, né? O que ele conclui aqui pra gente? Para serem vistos, em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Que recompensa é essa? Que recompensa que eles já receberam? É o aplauso de homens, né? Aplauso de pessoas que estavam ali vendo, olha, caraca, esse cara ora muito, esse cara é vida com Deus, esse cara é maravilhoso, olha só. E aí Jesus fala assim, olha, isso aí eles já receberam. Se a oração passou para cima, com certeza não, porque o coração não está na essência que é Deus, né? Na submissão que é o Senhor. Então, queridos, esses já receberam a sua recompensa, que é aquele aplauso da plateia. Amém? Vamos assim para a segunda orientação do Senhor Jesus, né? Ele fala aqui, no versículo 6, aí ele orienta como deve se orar, né? Tu, porém, quando orardes, entra em teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai em secreto te recompensará. Aí ele já está ensinando, né? Olha, o orar é você realmente se dedicar ao Senhor, é você realmente se trancar e você falar, Senhor, eis-me aqui. Quem tem que te ver, quem tem que ver a eu, a você, é Deus, né? Não é aquelas pessoas que precisam te aplaudir. Então, assim, ele já está te orientando nessa situação. Amém, queridos? Também não sejamos assim... Eu estava lendo alguma coisa e eu vi que tinha uma igreja que eles pegaram esse texto, né, e colocaram o que está escrito, né? Fizeram realmente o que está escrito. Então tinha lá na igreja o culto, né, louvores, palavras e tal, e eles não oravam mais, né? Eles não oravam no momento do culto. Não, porque a orientação de Jesus é orar no quarto. Nós precisamos entender a essência, o que Jesus estava querendo nos ensinar ali, né? Não sejais hipócritas, não seja hipócritas. Fala com o teu pai no secreto. Amém, queridos? Essa é a segunda oração, a segunda orientação, né, que Jesus nos dá nesse momento. Jesus fala, né, e aí ele começa a falar das vãs repetições no 7 e no 8. Também ele nos alerta sobre a vã repetição. No 7 e no 8. E, orando, não useis vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes de que pedires.
as vãs repetições, né? Para que ficar repetindo? Muitas das vezes as pessoas pegam essa oração do Pai Nosso, né? E engessam ela, falam, não, oração do Pai Nosso, pá. A oração da Ave Maria, né? Então, assim, pessoas acham que muito repetir algo vão chegar ao coração do Mestre, né? Então, assim, nós não devemos nem pegar essa oração e estar usando dessa forma. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: não useis de vã repetições, não pegar, né, não pegar nem a oração do Pai Nosso e usar como vã repetição. Porque muitas das vezes a pessoa não consegue nem orar. A pessoa fala assim, faz uma oração aí. Eu não sei orar não. Mas espera aí, você não sabe orar? Você é crente, você não sabe orar. Então, assim, porque muitas das vezes a pessoa fica no automático, né? Não, eu vou, é Pai Nosso, é Pai Nosso. Você pede a pessoa para orar, ela não consegue. Fala, cara, abre tua boca, fala com Deus, tem intimidade com Ele, né? Ele é teu amigo. Então, assim, a pessoa não consegue. Então, essa vã repetição, né? Até eu também estava vendo outras coisas. Um pregador colocou um exemplo. Falou, poxa, imagina seu filho, né? Mãe, eu preciso almoçar. Mãe, eu preciso almoçar. Mãe, eu quero almoçar. Mãe, eu preciso almoçar. E a todo momento só aquilo, né? E de repente seu filho vira para você, mãe, poxa, eu tô com fome. Tá na hora do almoço. Poxa, tem como, né? Adiantar o almoço aí e tal. Aí no outro dia, mãe, poxa, o almoço já tá pronto e tal. Então, assim, é você ter intimidade, não você ficar repetindo a mesma coisa, né? Porque, infelizmente, as pessoas achavam que chegavam ao coração do Senhor repetindo, enfim, enchendo o ouvido de Deus a todo momento, a todo instante. Eu acho que Deus meio que desliga, né? Acaba desligando ali o áudio. Fala, poxa, não tem nada que me acrescente nisso aí, né? Então, assim, a todo dia nós temos um renovo de oração para o Senhor Jesus. Amém, queridos? Para Deus. Amém? Então, assim, essas são as orientações iniciais, né? Que o Senhor Jesus mostra para a gente como nós devemos nos comportar, né? Não como hipócrita, não com vãs repetições, realmente orando no local certo, né? Que seja na igreja, mas é você e Deus, né? Algo assim que vai acalentar o coração e vai chegar ao trono da graça, né? Uma oração, sim, de manifestação de alegria, né? De grito de necessidade. Senhor, eu necessito de Ti, eu preciso de Ti. Amém, queridos? Então vamos continuar aqui em nome de Jesus. E agora nós vamos assim estar iniciando, né, propriamente dito, a oração do Pai Nosso, aquilo que o Senhor Jesus colocou ali naquele momento, né, para os seus discípulos e como orientação para nós, né? Então Jesus nos deu assim o Pai Nosso, né, como eu disse, não para ser repetido, mas para que nós possamos ter uma orientação, né, de quando nós tivermos, muitas das vezes nós temos a nossa cabeça, ela fica tão vaga, né, fica tão assim dispersa, que muitas vezes a gente para orar e não sai nada. Então o que eu entendo disso é que o Senhor Jesus ele deixou algo pra gente, né, Pai Nosso. Então assim, o Pai Nosso já inicia alguma coisa, né? Você lembra dessa oração, Pai Nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome na minha vida, na minha família, e aí você engata uma segunda e vai embora. Amém, queridos? Então você está iniciando então aqui. Essa oração, amados, ela está dividida em duas partes, né? Como eu havia falado. A primeira parte, ela fala a respeito do reino. A primeira parte, ela fala de Deus. Ela fala de um reconhecimento que nós temos que ter para com o nosso Senhor. Amém, queridos? E aí, e a segunda parte, ela fala de nós, propriamente dito. Fala de mim, de você, né, das necessidades que nós temos para vivermos, né? Algumas coisas que nós necessitamos que o Senhor Jesus seja conosco para que nós possamos trilhar
o nosso caminho aqui na terra. Amém? Então, queridos, no versículo 9, né, eles nos ensina a quem estamos orando. O versículo 9. Vamos iniciar. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Então, querido, ele já está querendo nos lembrar que nós somos filhos, né? Nós somos filhos de Deus. Um povo eleito, um povo escolhido, um povo que foi alcançado pela graça do Senhor Jesus. Amém? Então, Pai nosso, tá? Que estás nos céus. Então, ele também quer dizer o seguinte, olha, o Pai, que é seu Pai, como você tem um pai terreno, né? O seu pai terreno te ama. Mas o Pai do céu é muito mais do que esse Pai que você conhece. Então, assim, ele já mostra que Pai nosso, que estás no céu, que está no alto. E outra coisa que ele coloca, amados, Pai nosso, né? Ele é nosso. Nós somos uma família. Não é meu pai, né? É Pai nosso. Então nós somos uma família, nós continuamos e vivemos em comunidade, vivemos em união. Amém, queridos? Nós somos um corpo vivo na presença de Deus. Então, Pai nosso, ele está nos lembrando, né, que ele é do céu, ele é o nosso Pai e nós vivemos numa família abençoada. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então o reino, queridos, começa. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. E aí, aquilo que eu falei, na minha vida, na minha família, né, na minha igreja, nas minhas atitudes, santificado seja o teu nome, Senhor, no meu trabalho, aonde eu estou, Senhor, em nome de Jesus, santificado seja o teu nome. E ali ele vai nos orientando. Venha o teu reino, faça a sua vontade, assim na terra como nos céus, versículo 10. Amém? Aqui, e aí você pode estar estendendo isso, amado. Venha o teu reino aonde? Na minha vida, na minha cidade, no meu país. Amém? Vamos orar por Itaguaí, vamos orar pelo nosso Brasil, vamos orar pelo nosso presidente. Amém? Não importa se gosta ou não gosta, mas ele é instituído por Deus. Vamos orar por eles. Que o seu reino venha sobre essa terra. Amém, queridos? Para que seja proclamada o seu evangelho. Venha o seu reino, venha a tua graça sobre nós. Nós precisamos ter essa necessidade, dar essa importância ao reino do Senhor, pois ele precisa ser expandido. Amém, queridos? Glória a Deus. E aí ele vai continuando, né? Faça a tua vontade. Que se faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que se faça a sua vontade na minha vida. Que se faça a sua vontade, Senhor, na minha casa. Senhor, que faça a tua vontade, Deus, nas minhas atitudes. Senhor, em nome de Jesus, santificado seja o teu nome na minha vida. Entende, queridos? Então essa primeira parte, tá, da nossa oração é o reino. Ele fala, olha, primeiro aclame ao Senhor. Primeiro fala com o Senhor. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Que seja feita a tua vontade. Entende, amados? E aí, nós vamos engatando uma segunda nisso aí. E clamando ao Senhor e glorificando a Deus e exaltando o nome do Senhor. Amém, queridos? Então essa é a primeira parte que fala do reino do Senhor. Amém? Então, meus amados, a segunda parte, na verdade, ela começa a falar das nossas petições, daquilo que nós necessitamos em Deus. Amém? E aí fala assim, ó, no 11, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Senhor, em nome de Jesus, que o pão não falte, que o essencial, Senhor, não falte. Queridos, o que eu consegui entender nisso aqui é que o pão é uma necessidade inicial, uma necessidade básica que nós necessitamos ter na nossa mesa. Nós podemos ver aí nos evangelhos, né, o partir do pão, o pessoal aí fabricando o pão. Realmente o pão alimenta, o pão sustenta. Então o que ele está querendo dizer? Olha, o pão nosso, pede o seu pão ao Senhor. Ah, mas com isso vai ter o quê? A manteiga, vai ter o queijo, a mortadela. Queridos, nós precisamos entender que o básico é o que nós necessitamos de Deus. É o pão, é a essência. É nós nos fortalecermos em Deus. Se vier a manteiga, se vier a mortadela, se vier o queijo, é graça, amados. O a mais de Deus é graça sobre as nossas vidas. O a mais do Senhor é a graça de Deus nos abençoando. Amém? Glória a Deus, aleluia. Porque o a mais é aquilo que o Senhor Jesus nos dá por amor, por bem nos querer. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E outra coisa que nós podemos ver aqui nesse versículo, né? Que ele fala sobre o pão, e ele fala o quê? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que ele nos ensina aqui, amados? O pão nosso de cada dia, ele fala o quê? O maná, quando descia, ele descia para o dia. Eles só podiam recolher lá no final da semana, né? Para 2 dias. Queridos, o que o Jesus quer nos ensinar é que o amanhã é de Deus. Peço o teu pão para hoje. Senhor, me ajuda hoje. Não coloca o teu coração aflito, não fique aflito por aquilo que vai acontecer, porque o amanhã não é nosso. O amanhã é de Deus. Então peça para hoje. Oh, Jesus maravilhoso, ele nos ensina coisas maravilhosas, amados. Precisamos ler na entrelinha, precisamos entender aquilo que o Senhor Jesus tem para nós. Amém, queridos? E em nome de Jesus, nós possamos assim estar pedindo o hoje e nos preocuparmos com o hoje, porque o amanhã é dele. Quem pode, né, eu ou você, acrescentar um dia ou um milésimo de segundo à nossa vida ou alguma coisa, é o Senhor que nos dá. Amém, queridos? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, em nome de Jesus. E aí ele continua aqui, amados, no 12. Perdoa as nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas. Essa dívida, amados, é uma dívida antiga, né? Uma dívida que nós realmente não podemos pagar. Porque o Senhor, né, a dívida que nós temos com Deus é grandiosa. Né? É uma dívida de cruz, uma dívida de sangue, uma dívida de termos sido arrancado das mãos do diabo. Né? Então essa é uma dívida que nem se nós formos os melhores dos melhores, poderemos pagar. Então por isso que ele nos orienta. Né? Peça perdão. Peça perdão. Fala, Senhor, eis-me aqui, me perdoa. Porque essa dívida é difícil pagar. Né? Impagável, na verdade. Né? É uma dívida impagável. Amém, queridos? E necessitamos desse perdão de Deus a todo momento e a todo instante. Porque ai de nós, né? Como nós poderíamos viver sem o perdão do Senhor? Amém? Assim como nós perdoamos. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aqui tem uma condição, amados, muito séria, né? Porque nós queremos o perdão, nós imploramos pelo perdão do Senhor, e aí ele fala aqui, ele continua, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós temos perdoado, né, os nossos devedores. Né, nós conhecemos lá aquela história que o rei, ele perdoou uma dívida grandiosa, né, de uma certa pessoa lá, e aí essa pessoa foi cobrar uma outra dívida menor, né, e não perdoou aquele, enfim. Né, muitas das vezes nós queremos
Nós queremos o perdão do Senhor, mas não temos a capacidade de perdoar, de nos entregarmos realmente. Queridos, o perdão, a falta do perdão adoece. A falta do perdão apodrece a nossa alma. Eu vi um pastor falando, queridos, que chegou uma pessoa e falou para ele assim: pastor, eu me divorciei de você, da pessoa e tal. Aí o pastor perguntou: e aí, tudo bem? Como é que tu divorciou? Poxa, que pena e tal. Mas e a pessoa, você perdoou? Não, pastor, não perdoei. Não perdoei, não perdoo. O que ele fez comigo é imperdoável. Eu não perdoo ele. E o pastor olhou para essa mulher e falou assim: olha, infelizmente, se você não perdoar, no fim dos fins, você vai ter uma surpresa muito grande, porque você não vai ser perdoada. Isso é muito sério, queridos. Isso é muito sério. Temos que perdoar. E eu escrevi aqui, queridos, não é que o perdão que você dá a uma pessoa vai garantir que você será perdoado por Deus. Mas o que realmente Cristo consegue perdoar o que temos. Amados, o perdão que nós damos a alguém, tá? Não garante que o Senhor Jesus vai nos perdoar. Mas o que garante que o Senhor Jesus vai nos perdoar é porque ele vai olhar para o nosso coração e vai falar assim: poxa, o Wagner tem a capacidade de perdoar. Então, pela palavra de Deus, ele vai falar: eu vou perdoar ele. Porque ele conheceu realmente a minha essência. Ele realmente se converteu para mim. Entendem, amados? Quando nós temos a capacidade de perdoar alguém, Deus olha para nós e fala assim: esse aqui entendeu. Esse entendeu a palavra. Amém, queridos? E nós temos também, né, do nosso lado, eu sempre estou falando do testemunho da pastora Ingrid, um testemunho maravilhoso, e ela fala que, né, no testemunho dela, que o pai dela esteve lá e ela achou que, né, aquilo ali foi um marco realmente na vida dela, e ela abraçou, e ela chorou, e ela liberou o perdão, e a cura veio. Entendem, amados? É por aí. É um coração contrito, um coração disposto a perdoar, que o Senhor Jesus olha e fala: esse entendeu a minha palavra. Ponto alto da oração do Pai Nosso é esse aqui, queridos. E olha a continuação, no versículo, vamos dar um pulo aqui, depois a gente volta. No versículo 14 e 15, ele fala sobre o perdão. Porque se perdoardes os homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Ele dá um acréscimo no 14 e no 15 sobre esse assunto. Amém, queridos? E aí ele finaliza aqui, né? Nós não nos deixeis em cair em tentação. Que tentação é essa, queridos? Eu poderia dizer aqui que essa tentação também pode ser o nosso coração duro de não querer perdoar, né? Eu estou fazendo um link, né, com o de cima, né? Não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação da fornicação. Não nos deixe cair em tentação, né, do roubo. Não nos deixe cair em tentação de falcatruas, enfim, né? Tentação de tantas coisas, né? De tentação de querer sair do meu casamento, enfim, né? E esse link também do perdão, que essa tentação também nos livre de não perdoar. Amém, queridos? Então essa é também uma petição nossa para Deus, para que nós não venhamos, que Ele não nos deixe cair nessa tentação. Amém? E aí ele fala aqui: não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Quando a gente pede, né, essa livra-nos do mal, eu entendo como mal realmente, né? O
o maligno, o diabo, né? Livra-nos, Senhor Jesus, quando eu estiver indo para o meu trabalho. Senhor, me livra, Senhor. Tira, Senhor, todo o mal da frente. Senhor, me livra, Senhor Jesus, do homem sanguinário. Senhor, me livra de um acidente de trânsito. Me livra, Senhor Jesus, de uma bala perdida. E assim vai, queridos. Então, assim, a oração do Pai Nosso é algo assim tão maravilhoso para que nós possamos entender e precisamos, assim, usar essa ferramenta que Jesus deixou para a gente, né? Uma oração linda e maravilhosa, nos momentos que muitas das vezes nós não sabemos o que falar para Deus. Vamos utilizar o Pai Nosso. Vamos abrir a Bíblia ou, não, poxa, eu começo a orar, eu me perco. Amado, abre a tua Bíblia, bota na tua frente. Entendeu? O Senhor Jesus, ele fala que não é para usar repetições. Usa o Pai Nosso e vai em frente. Que o Senhor Jesus vai abrir os nossos corações e nós começamos a olhar essa oração maravilhosa, né? Para que nós possamos, assim, estar exercendo a nossa oração ao Senhor. Como o pastor Ivan falou na última escola, né? Ele falou, poxa, eu não entendo o crente que não ora, o crente que não tem uma vida de oração, o crente que não se coloca ali na frente do seu mestre em oração. Amém, amados? Então, assim, que nós possamos entender um pouquinho dessa oração, que nós possamos praticar um pouquinho dessa oração. Isso me acrescentou muito, né? A gente costuma falar que quando nós damos um estudo ou buscamos alguma coisa para falar, né, aos irmãos, isso nos acrescenta tanto, 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 que é maravilhoso. Amém, queridos? Então nós possamos assim entender realmente isso, né? Santificado o seu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade. Eita Deus, esse é o teu reino. E agora, Senhor Jesus, o pão nosso me dá hoje, Senhor. Que eu não venha me preocupar com o amanhã. E que a tua graça venha sobre mim para acrescentar esse pão. Amém, amados? Perdão, né? Que nós possamos perdoar, para que possamos ser perdoados. Na verdade, o exercer do perdão, o liberar o perdão, vai trazer sobre nós a graça de Deus. Amém? E livra-nos da tentação. Livra-nos, ó Pai, dessa tentação, Senhor, que muitas das vezes o meu olhar está me levando a tirar de Ti, Senhor. Os meus pensamentos estão assim se movendo de uma forma que tira o meu foco de Você, Senhor. Amém, queridos? Então, assim, só para a gente poder fechar, né, essa escola, fechar esse nosso raciocínio sobre a palavra do Senhor Jesus, eu gostaria de deixar para você uma pergunta, né? Como está a sua vida de oração? Como está? Então, assim, para que nós possamos refletir, como eu falei, a palavra do Senhor vem primeiro para nós, né? E essa foi uma pergunta que eu me fiz, né? Como está a minha vida de oração com o Senhor? Está satisfatória? Será que Deus tem assim, se satisfeito, né? Está satisfeito com as minhas orações, com o meu tempo de oração, né? Com o tempo que eu tenho deixado para Ele? Será que está satisfatório? Coloca isso no teu coração, pergunta para você mesmo se está legal, se está um tempo bacana. Se você ficaria satisfeito em receber as suas orações, o tempo que você tem dado ao Senhor. Amém? Assim, um domingo abençoado. Espero que essa palavra tenha assim abençoado a tua vida em nome de Jesus, tá, queridos? Em nome de Jesus. Tenha um domingo maravilhoso na presença de Deus. Senhor, em nome de Jesus. Toma a vida, Senhor Jesus, dos meus irmãos nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Deus, uma palavra abençoada, Senhor. Porque todas as linhas, ó Pai, cada palavra, Senhor Jesus, da tua Bíblia é algo maravilhoso para nós. Te agradecemos, ó Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Tenha um domingo abençoado, queridos. Amém.